Bom dia, vascaínos e vascaínas, e sempre como eu comento para vocês aqui, né? A pior notícia do Vasco sempre é a próxima. Ontem à noite eu cheguei a abrir uma live rápida de 25 minutos para poder comentar o que a Justiça do Rio de Janeiro, né? A vara empresarial, a quarta vara do Rio de Janeiro, tinha definido em afastar o Pedrinho da Vasco SAF. Ontem à noite eu não tinha muita informação ainda e como eu prometi para vocês, hoje de manhã eu ia entender de fato o que estava acontecendo. Se o Pedrinho estaria afastado de comandar o futebol do clube, se estaria de fora. E a verdade é o seguinte, a Justiça nomeou a interventora Samantha Longo para poder agora, como se ela fosse uma fiscal de qualquer decisão tomada daqui para frente do Vasco Associativo, que é hoje quem tem o comando de futebol daqui para frente. Falando a grosso modo, pegaram o Pedrinho mais uma vez e tiraram a caneta da mão dele, né? O presidente que já postou hoje em carta aberta no CRVG Vasco da Gama, no Instagram, uma carta aberta, falando que isso foi uma jogada política, por pares políticos que não estavam afim que a venda da Vasco SAF acontecesse para o Marcos Lamáquia, e de última hora conseguiram uma liminar na Justiça, que pelo pouco que eu pude apurar, é uma liminar muito frágil, que pode cair através de outra liminar, hoje ainda, amanhã ou depois, mas enfim, caso isso não aconteça, a juíza da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro nomeou a Samantha Longo para poder ser a interventora de qualquer ação do Vasco SAF. Com isso, o Pedrinho ele foi afastado dos poderes que ele tinha da Vasco SAF administrativa e do Conselho Fiscal. Com isso, hoje, qualquer compra, qualquer venda de jogador, qualquer movimentação, qualquer venda de SAF tem que passar pela mão da Samantha Longo, para ela, junto com a Justiça, saber se está sendo feito um bom negócio. Na verdade, é fiscalizar. O Pedrinho hoje ele não tem mais a caneta para assinar nada da Vasco SAF. Ele pode participar de reunião para possíveis contratações, porém entrou uma burocracia no meio aí que não tinha. O Pedrinho estava com total poderes da Vasco SAF, administrativamente falando. Ele podia comprar, vender, mandar embora, contratar, pagar comissão, e hoje não. Isso tudo será fiscalizado. O presidente já se manifestou na rede social do Vasco da Gama e eu vou ler aqui para vocês. Pedrinho se manifesta e diz que venda da SAF do Vasco estava próxima de ser anunciada. Presidente do associativo revelou estar surpreso e indignado com a decisão. Vamos lá. Horas após ser afastado do Conselho de Administração da Vasco SAF por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, Pedrinho se pronunciou por meio das redes sociais do Vasco Associativo nessa quarta-feira, ontem à noite. Em carta aberta direcionada aos torcedores, o presidente do clube associativo afirmou estar indignado com a medida e alegou que a negociação para a venda da SAF ao empresário Marcos Lamáquia estava prestes a ser anunciada. E pelo que eu entendo com isso, é que vai voltar a estaca zero. Porque a 777 Carioca, que entrou na Justiça para ter essa liminar, quer participar da negociação. E isso pode não. Isso vai atrasar muito a venda da Vasco SAF. E a própria política do Vasco da Gama, que vocês veem aí, o que é tudo nesse ano, se mexeram nos bastidores, né? Se mexeram nos bastidores para isso não acontecer. Até uma forma que eu acho que meio que de humilhar o Pedrinho no sentido assim, ó, aconteça a venda da Vasco SAF ou não, não é você que vai assinar. Estamos tirando seus poderes. Vou ler aqui para vocês na íntegra o pronunciamento do presidente Pedrinho. Ainda não acredito na maldade que estão fazendo com o Vasco, que pode custar caro o futuro do clube. Preciso falar com o torcedor vascaíno, porque todos estão cansados de descobrir as coisas pela metade. Há meses, um grupo contrário à venda do Vasco se articula na política do clube. Eu vi as acusações infundadas fabricadas para criar narrativas, vi as articulações nas sombras, as canetas sendo preparadas nos bastidores. Mesmo assim, confesso que nunca quis acreditar que isso pudesse existir.
Pedrinho é muito inocente, né? Estou indignado. Enquanto eu trabalhava para arrumar a casa, colocava os meus bens patrimoniais à disposição do clube e lutava dia e noite pela estabilidade necessária para garantir a negociação com Marcos Lamacchia, que estava prestes a ser anunciada, as sombras do clube sabotaram. As sombras não, os câncer do clube. Não prejudiquem o Vasco, deixe que a venda aconteça. Eu não admito e o torcedor jamais vai aceitar ver o futuro do Vasco jogado no lixo por quem só enxerga o poder que quer ocupar. Exatamente, rapaziada. Entendo o afastamento do Pedrinho da SAF do Vasco. A manifestação ocorre após a juíza Carolina Fonseca da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro determinar o afastamento de Pedrinho, Cristiano Stockler Campos e Felipe Elias do Conselho de Administração da SAF do Vasco. A decisão foi tomada em tutela cautelar antecedente apresentada pela 77 Carioca e teve como base apontamentos realizados pelo Conselho Fiscal da empresa. Com a decisão, o Pedrinho permanece na presidência do Vasco Associativo, mas perde os poderes de gestão da Vasco SAF. A magistrada também nomeou a advogada Samantha Longo como administradora provisória da SAF. Além disso, determinou que qualquer negociação envolvendo a venda da empresa deverá contar com a participação da 777 Carioca, bem como com a autorização do Tribunal Arbitral e da própria Justiça do Rio de Janeiro. Em seu pronunciamento, Pedrinho vinculou diretamente o afastamento no processo da venda da Vasco SAF e defendeu a continuidade das tratativas com Marcos Lamacchia, apontado como principal interessado na aquisição do controle da empresa. Pedrinho também desinstituiu, exonerou 4 vice-presidentes, que eram seus pares políticos, do Vasco da Gama, como uma retaliação, cara? Toda ação tem uma reação. Com isso, fica provado aí que esses políticos que estão dentro do clube de regata Vasco da Gama nunca estiveram preocupados com a instituição e sim estão preocupados com o poder. E todos vocês sabem, a intenção do Vasco é vender 90% da SAF do Vasco para o Marcos Lamacchia e no contrato tirar os poderes dos beneméritos de qualquer veto possível e o Marcos Lamacchia ser 100% o sócio majoritário que tem totalmente a caneta na mão e faz o que bem entender sem ter nenhum poder de veto. Porque imagina, você compra uma casa, mas você não pode mandar nela, porque tem um monte de inquilino lá que vai te vetar de qualquer decisão, de qualquer investimento, de qualquer venda. Esse era um dos motivos que estava sendo discutido para a SAF do Vasco ser vendida por Marcos Lamacchia. E no calar da noite, uma articulação política cruel ao nosso clube de regata Vasco da Gama faz cair o poder do Pedrinho de ter a caneta na mão para poder assinar a venda da SAF para o empresário Marcos Lamacchia. E a gente já sabe, final do ano vai ter eleição no Vasco da Gama e já vai se tornando um clima desastroso em São Januário. Força, presidente Pedrinho, e vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Provavelmente hoje eu volto com 2 a 3 vídeos para ir narrando essa novela aqui para vocês. Valeu, rapaziada. Tamo junto, deixa seu comentário, se inscreva no canal e mais tarde a gente se vê. Valeu!